Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal das Primas da Bright Strass. Bem-vindos a mais um vídeo onde vamos comentar nossa leitura conjunta de David Copperfield. Hoje vamos falar dos capítulos 42, 43 e 44. E, antes da gente começar, não se esqueça de ver se você é inscrito no canal, deixar um comentário, um like, compartilhar esse vídeo com quem ama esse livro, como a gente. E aí, meninas? Essa meta, hein? Eu achei uma sessão de Gra- aguentar a Dora. Graves problemas. Como é o título do Graves. 42? O 42 na minha edição se chama Injúria, que eu achei bem bom também, né? Uhum, Porque o Hip faz é uma baita de uma injúria, né? sim. Ai, esqueci dele até, que a gente terminou com o ódio da Uhum. Dora. É. Esqueci que esse capítulo foi Foi, pesado. foi pesadíssimo, né? Olha, eu acho que o Dickens está pegando pesado com a gente. Ele tá fazendo a gente odiar cada vez mais alguns personagens e amar cada vez mais os outros. Assim, a gente vai Uhum. falar, mas imbatível alguns. E a raiva só vai aumentando. É. Ele começa esse capítulo contando como ele está se dedicando à historiografia, Uhum, tudo por Uhum. causa de Dora e uhum, tal. Eu acho que é nesse que ele faz uma ode ao trabalho, o trabalho bem feito, tatatã. Eu uhum, acho que isso fala muito dele depois como escritor, né? sim. Ele diz que Esse começo, é, achei muito bonito, É. verdade. eu acho Ele, que ele finalmente, né? Ele bota, começava a amadurecer. Eu fiquei, oh, glória! Levou aleluia, 600 páginas, mas ele está começando a amadurecer. Sim. aleluia. Ele diz, eu consegui metade do que consegui, mas nunca teria conquistado o que conquistei sem o costume adquirido da pontualidade, da ordem e da prestimosidade, ou ainda sem a determinação de me concentrar no esforço de cada vez. Bonito, né? Sim. Muito, muito. E eu acho que tem muito do trabalho de escritor, né? As pessoas às vezes acham que o artista é por inspiração, né? Mas não é isso Uhum. aí, é todo dia. Trabalho. E eu acho que agora ele começa a falar um pouco disso, né? Uhum. Sim. E vocês viram essa primeira nota da Zara? Eu não sabia disso. Que Eu ele também não. começa o capítulo dizendo, né? Muito embora esse manuscrito não se dirija a outros olhos além dos meus, e aí tem uma nota dizendo que o primeiro título do romance é que não havia pretensão de publicá-lo. The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield, the younger of blah, 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 which he never meant to be published on any account. Uhum. Não sabia que tinha esse título de. Ainda bem que É, trocou para David Copperfield. mas esse título eu tinha lido na introdução aqui desse da. Mas a gente tem que lembrar que é o personagem que não queria publicar, Sim, né? Sim, sim, sim. sim. Não. É. Uhum. Eu acho que é uma fala de autor dizer, ó, eu tô publicando a minha autobiografia, mas ela é romanceada. É, mais ou menos isso. E é um pouco, né? Porque na É, história do Dickens, ele desiste de escrever uma biografia Uhum. e aí escreve David Copperfield, né? Assim, ele altera ele fatos altera reais algumas para fatos. passagens. Sim. E é isso, ele também, né, tinha tido uma carreira no fórum, no jornalismo e depois Uhum. escritor, né? Teve aquela, E aquela aí, coisa da prisão também, lembra, por dívidas, que foi uma coisa que ele teve na infância também. O pai dele sim, foi preso por dívidas, ele chegou a frequentar. aquele ambiente. Malu, agora um trechinho para você, né? O quanto de minha vida prática fui capaz de conduzir por esses preceitos, devo a Agnes. Agnes. Tá, 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 tá. Ela é incrível, mas olha, agora eu já tô até querendo outro pra Agnes, porque olha, tá É, demais. Esses capítulos, né? Então, assim, ela merecia ser ser a primeira esposa. Mas É. é isso que, assim, eu adiantando já um pouco do, do casamento, eu acho que tem muito isso, assim, de não estar preparado para aquele amor tão bom, né? Às vezes a pessoa não tá aí, às vezes tu precisa mesmo, a vida, a gente é espectador da vida dele, né? Mas ele tá vivendo a vida dele. E quando a gente tá vivendo a nossa vida,
várias coisas a gente olha para trás e vê, podia ter feito assim, mas não. Foi bom que eu fiz assado, que eu quebrei a cara, porque senão eu não ia estar aqui, né? Uhum. Não ia estar aqui, eu não ia estar aqui dando todo esse valor que eu dou hoje, né? Então acho que é um pouco isso, assim. Eu acho que Eu prefiro pensar assim também. ele faz várias Mas reflexões ao longo desses capítulos, quando ele vai narrando o que vai acontecer agora, nesses 3 capítulos que eu, ele sempre faz uma retrospectiva falando eh, acho que ele fala exatamente isso, que bem ou mal ele tinha que passar por isso, porque ele também confessa que ele não tinha ainda uma maturidade para fazer diferente, né, do que ele estava fazendo. E a gente pode até convenhamos que ele já fazia muito para a idade dele, né, desde pequeno coitado, ele sempre Sim. teve uma vida muito dura, mas a gente às vezes fica aqui torcendo, né, pra Agnes e tal, que a gente ele é todo elogios para ela, né, e ele fala que aqui ele se concentra em Agnes com todo amor e gratidão. Então, e a gente vê esse amor e essa gratidão ao longo de todo o livro. Por enquanto, ele só tem esses olhos para ela, né? Mas vamos ver, agora acontece muita coisa aqui nessa 3 capítulos, a gente vai ter que passar aí por todas. Sim. E assim, o que eu mais gostei nesse capítulo 42, que me deixou muito aliviada, a gente até tem outras coisas que pode falar antes, mas é o fato de que a Agnes disse pra ele que não ia casar com o Uriah. Me deu um alívio, assim, sério. Porque se ele me Podemos botasse um casamento de prosseguir a Agnes e leitura em Uriah, paz. Sim. posso... Exato. Seria um grande motivo pra eu não querer ler. Se tivesse um capítulo com o nome Agnes casa com Uriah, eu não ia ler o capítulo. Sim. Ai. Ai. Mas então, a gente Bom, começa a com o Agnes pior. vai fazer uma visita lá. Começa com aquele meme do Chico Buarque, feliz, assim, a Agnes vai se hospedar na casa do Dr. Strong. Legal, né? Vai sair daquela casa um antro. O Uriah e a mãe vêm junto. Eu amo esse meme. Mas não é. Muito bom. Expectativa é realidade, né? Isso. Porque a Agnes tinha uma amizade boa com a esposa do Dr. Strong, né? E aí a gente viu naquele último capítulo que a casa dela tinha virado um inferno, né? E ele, o pai, tinha uma boa amizade com o Dr. Strong e ela com a esposa, então era pra ser umas férias perfeitas, né? Só que tem o O Uriah. Uriah revela ao David, né, que ele tá com ciúmes, e aí o David, né, mas o David nesse capítulo, ele tá ótimo, ele tá tudo que eu sempre quis, ele tá sem paciência, ele tá só dando na canela do Uriah. Sim. Tudo que eu sempre quis, assim, eu tô realizada como leitora, mas ele foi meio burrice dele, né, assim. Foi. Como sempre, o Uriah tá muitos passos à frente dele na esperteza, né. Então, assim, ele mesmo fala, né, que o Uriah tem frieza e manipula com o sentimento dele e ele cai em todas, né, mas, bom, eu gostei de ler que pelo menos ele falou as verdades na cara dele. E ele fala, né: "Tá com ciúme de quem agora?" E aí ele fala que é da senhorita Strong, que ele também não gosta da Agnes na companhia dela, né. Sim, ele tem medo que o cara, o primo, que a Agnes se apaixone pelo primo da senhorita Strong, né? Que é aquele que ninguém vai se apaixonar, né? Enfim, E ele quer expor, ele não gosta, né, nem do primo lá, o Sr. Maldon, né? Que na verdade sempre ali a gente sempre suspeitou ali com a senhora Strong. E aí o Uriah vai usar exatamente isso. Todas essas histórias e todas essas suspeitas, ele vai usar tudo isso daí, vai juntar tudo num pacotinho e vai entregar pro coitado do Sr. Strong, né? e vai arruinar todo mundo de uma vez só, né. Vai. Mas antes disso, Malu, não vamos deixar passar, né, que eu já postei no Instagram e no grupo. A Antes passagem do disso, advogado do capítulo, né. não, gente, pode falar. A minha raça tá Ai, mal vista esse pela livro, literatura mundial. eu quero saber a relação do Dickens com os advogados, Meu assim. Deus. O que aconteceu ali? Porque esse livro foi dedicado, esse é um livro dedicado a você é advogado e você nunca leu David Copperfield, Leia. você precisa ler. O Eu vou- Uriah tá dizendo, né, que ele não é tão
um cara assim, tão atraente, que vai chamar a atenção dos olhos femininos, e fica enrolando, né, antes de falar da senhora Strong. E aí o David, o que quer dizer? Ora, apesar de ser um advogado pequeno Copperfield, no momento quero dizer exatamente o que eu disse. Não, além de ele dizer que advogado mente, né? Ele é advogado, só o fato de Copperfield, não, do Dickens, colocar o Uriah como advogado já mostra, né, o que ele pensa dos advogados. Uhum. Sim. Bom, ele e aí, tem a cena que ele apresenta a Agnes para conhecer a Dora, e daí a maior felicidade da vida dele, que elas ficam amigas, e essa visita corre perfeitamente na casa das tias, né? Que as tias Sim. fazem tudo também a Dora também é super mimada pelas suas duas tias, né? Uhum. Então a parte da logística da visita, elas arranjaram tudo, os bolinhos, o chá, Sim. etc. E aí chega uma pessoa maravilhosa, que é a Agnes, e elas ficam as melhores amigas. A única coisa a que eu acho Dora muito. tinha medo da Agnes, né, como bem deveria. Aham. Mas a Agnes, como, né, só poderia fazer o bem ali, e ela Sim. deixa a Dora muito tranquila. E Ah, é isso, segue o baile aí. Mas eu fiz uma observação aqui, né, porque a Dora fica muito feliz que a Agnes, né, gostou dela e ela gostou da Agnes e que ela prefere ter ela ao lado dela. Aí ela não foi bobinha, foi esperta, né. E aí ela sim. pergunta no momento, ela fala aqui umas coisas, né, que queria ter tido ela como amiga há mais tempo para ter aprendido a ser como ela é, e o David explica, né, desde cedo ela precisou cuidar do pai, então assim, ela teve outra vida, né, por isso ela é assim. Sim. Ele fala: "Ah, que bobagem", ela: "Acha bobagem, tem certeza?" Aí ele: "Claro que tenho". Ela responde: "Esqueci-me de qual é seu parentesco com Agnes", o garoto mau. Aí ele responde: "Não temos ligação de sangue, mas fomos criados juntos como irmão e irmã. Às vezes não sei por que você se apaixonou por mim". E eu escrevi assim: "Nem eu". É, mas assim, até ela se ligou: "Ah, vocês têm relação de irmão, mas vocês não Uhum. são irmãos, né". Sim, sim. Então assim, preciso ficar mantenha seus inimigos mais perto Sim. ainda, né. É. Aí eu pensei: até que ela não é tão bobinha assim, né. Até ela viu que tá evidente, né. Uhum. Hum, Mas mas nada impede que as coisas se encaminhem, né, Uhum. pra pra concretização do casamento dela com David. Sim. Mas antes disso, né, temos a cena que o Uriah faz a injúria é horrorosa aquela cena, né, que ele diz para o Dr. Strong que a mulher todo mundo sabe que ela trai, mais ou Uhum. menos isso, né. Sim. Tá todo mundo vendo que ela tá traindo ele com o primo e tal, e ainda põe o senhor, Micawber, né, Não, Micawber não, Wakefield. Wakefield. Wakefield e o nosso amigo David Copperfield dizendo que os 2 também pensam assim, e joga eles contra a parede, eles não têm como dizer que não. E aí quando acaba tudo isso, acontece a melhor cena do livro. Eu tô me sentindo péssima, mas eu fiquei muito feliz que ele enche o Uriah de porrada. And it needs attending to. I can wait. Sim. Ele tinha anunciado no capítulo anterior que ele ficou com Ah, vontade de é. bater nele. Eu já É, estava feliz ali. É. Não, até que enfim ele tomou uma atitude, né, Uhum. e fala ali que também ele fala que talvez encorajado pelo que a Agnes falou, que não vai ficar com ele mesmo. Ah, e eu Não precisei mais do que o som de sua voz para me enfurecer como nunca, antes e depois, em toda a minha vida. sim. E bofetei com tamanha violência que meus dedos formigaram. Foi com tudo, tudo que Foi estava com guardado. tudo, Eu foi adorei. com tudo. Não É. estamos incentivando a violência, tá, Não, crianças? mas eu gostei, já Não, mas estava é que nesse Não, caso foi mas na ficção merecida. foi ótimo. É, foi de lavar a alma. E
depois continua, né, aquele ritmo da vida. Eu tô gostando, que agora todo mundo é vizinho e as pessoas legais são vizinhas, né? Pena que o Uriah foi lá e alugou um quarto ali perto pra ficar incomodando. Sim. Mas essa amizade do Sr. Dick com o Sr. Strong, as caminhadas, né? A gente vê Legal, que né? são gente legal. Então, Reaparece o Rei Carlos, ele chama de infeliz Rei Carlos. Eu Uhum. ainda não fui pesquisar essa treta, mas eu vou trazer aqui um pouco disso. Vou pesquisar e ver. E aí, tem parte romance epistolar, a carta da senhora Micawber. mas antes disso foi legal que o senhor Strong ficou, o doutor, né, que eles chamam, ele ficou Uhum. todo amuado. Ele até percebeu que a situação em si, falou que a culpa em partes era dele, porque a diferença de idade era muito grande com a esposa, né? Ele fez uma autorreflexão. E É. aí o Sr. Dick retomou as caminhadas que fazia com ele na época da escola, que o David estava com ele, né, como aluno, que o Sr. Dick ia visitar o David, né, e ele ficava com o doutor caminhando com ele no nos jardins, né, e eu achei muito bonitinho isso, que o Sr. Dick aí é um coração muito grande, inclusive o próprio David fala que ele fala assim, ó, na página 625. Quando penso nisso, realmente me sinto quase envergonhado de ter imaginado um dia que ele não estivesse em posse de seu juízo perfeito, do Sr. Dick, né? Ainda mais levando em conta tudo que tenho sido capaz de fazer com o meu. Ou seja, eles pensavam que o Sr. Dick não tinha o seu juízo, que não batia bem na cabeça, mas aí quando ele vê o Sr. Dick fazendo isso daí, ele tem ele faz essa reflexão, né, com ele sobre e eu achei muito bonitinho da parte do Sr. Dick fazer isso de novo. E a tia fala, né? Ninguém a não ser eu própria sei o que esse homem é. Ela Exatamente. sempre defende ele, né? Sim. Legal. Sim. E aí chega a carta, né? Aí chega a carta da senhora Micawber, que Micawber. tá preocupada que o marido dela nunca teve segredos. Ela diz, mesmo quando ele fazia aqueles empréstimos no nosso nome, sem eu saber, Sim. mesmo assim, no fundo, eu sabia, mas agora a coisa tá braba mesmo, ele tem segredos verdadeiros. Então, eu acho que, na real, assim, eu fico muito irritada com esse negócio que ele pegava empréstimo no nome dos outros, assim, acho muita maldade. Mas eu acho que isso aí, pra ele, não era, assim, uma coisa tão maldosa e eu acho que nem pra ela, assim, eles encaravam como uma coisa normal. Só que agora ela tá vendo que essa aproximação com o Uriah tá complicada. E é bom, né, porque agora o David tá vendo que não é uma coisa de desconfiança dele, né, não é uma antipatia dele, que tem alguma coisa muito errada ali, né. Vamos ver, né? Ela Agora. pede ajuda ao David, que sempre foi amigo dele, né? E que ela não quer mais falar disso com a família, que a família já cortou relação, né, com eles. É. Mas o David disse que até que ele foi sábio, né? Não tinha nada que ele pudesse falar para ela, né? Então ele pede para ela reconquistá-lo com paciência e gentileza. Mas ele diz que a carta colocou ele a pensar mais sobre o Sr. Micawber, né? Sim. Vamos ver, né? Vamos ver, isso aí vai ficar mais um gancho para uma das próximas apostas. Mas as expectativas em relação a esse personagem são altas. Colocaram expectativas na gente, né? Expectativas foram criadas. Exatamente. E aí ele vem pro outro retrospecto. Outro retrospecto. Chegou o dia. Chegou o dia. E dá uma super avançada na história da... Aí ele nos conta que não casou com a Agnes, pra minha infelicidade. Que fez uma bonita... Vocês acharam estranho o jeito que foi narrado, assim, em retrospecto, o casamento? Eu achei bonitinho, assim, parece que que tá aparecendo um sonho, assim, sabe? Parece que foi uma coisa que tá... Sabe o que me deu a impressão nessa narração? Porque ele narra assim, aí vejo eu casando, aí vejo eu não sei o quê. Me dá uma coisa assim, isso aconteceu há tanto tempo. Porque ele fala que tava com 21 anos, né? Que atingiu a maioridade legal ali, tinha 21 anos.
E aí ele começa a contar, então parece assim, olha, faz tanto tempo que hoje, aquela coisa assim, eu fiz isso aí, fiz essas burradas, digamos assim, há tanto tempo que hoje pra mim parece que foi parte de um sonho, assim, né? Eu achei isso, assim, também, que se ele estivesse narrando como ele estava aqui nos outros capítulos, no tempo do acontecimento, Aham, teria sido um capítulo super emocionante e feliz, né, mas como ele passa a narrar de hoje, é. dos tempos de quando ele escreveu, sei lá com quantos anos, e realmente ele só tá dando narração de fatos, né, de um negócio que era o que ele mais queria na vida dele, que era casar Uhum. com a Dora, né. É, e eu acho que essa forma de narrar Perdeu um também pouco o põe, sentimento. põe as coisas no devido lugar, assim, no sentido de que, talvez eu esteja errada, tá? Porque eu não li o final do livro, né? Mas eu acho que daí ele põe ali a real importância da coisa. Aquilo que pra mim era tudo na minha vida, a Dora, foi um capítulo, né? Parece, assim, pelo que ele narra aí, que é uma coisa que não vai ficar na vida dele, É isso. Sim, né? Eu Porque tô as com essa outras coisas, sensação. inclusive as coisas ruins, tipo Oriá, foi uma coisa que pelo jeito acompanhou ele durante muitos e muitos anos, assim, né? Ele até E ficou falou que marcado pra vida Uhum. dele, né? ele nunca mais sentiu aquele ódio, até o dia que ele tá escrevendo, aquele dia da porrada foi o Foi o pior ódio da vida dele, né? Eu também não quero colocar mais lenha na fogueira, mas não sei se vocês perceberam que também parece que a Agnes toda hora tá lá, ele sempre fala a gratidão, o amor que eu sinto por ela, parece que isso aí vem aumentando. Não sei se é porque é que agora eu agora a já gente tá tô. com olhos é, Pode ser, mas eu também eu É. percebi um pouquinho que acho que talvez ele esteja, assim, colocando um pouco mais de olhos na Agnes ali, ou, né, tá colocando um pouco mais de importância. Ele não tira a importância da Dora, mas dá realmente para perceber que quando ele vai narrar o fato do casamento e tal, não é com aquela toda emoção que ele, por exemplo, alguns capítulos atrás narrou a visita e quando ia passear. O Lembra aquela entusiasmo. do piquenique? Quando eles fizeram o Uhum. piquenique, foi uma coisa muito escolher o mais emocionante. cavalo. É, exatamente, Sim, então então. É. É, Agnes Teresa de Calcutá, né? Porque é uma santa, sim, pelo amor de Deus. Mas e parece ele que comenta nesse ela. capítulo também, Malu, que É. ele foi quando ele começou a tentar ser escritor, isso. Sim, que é um livro mas também sobre isso, né? Uhum, sim. Sobre ele se transformando em escritor e todas as experiências de vida dele que, bem ou mal, serviram de matéria, né, para as escritas. Mas eu acho que esse negócio da Agnes, mesmo que ela não venha, eles não venham a ter um romance, ela foi a grande, ela, a tia, foram as grandes figuras da vida dele, né? Isso aí uhum, parece que já tá bem claro, assim, porque a gente já tá entrando numa reta final agora, né? sim. Olha lá, Tcharam. casamento dele com a Dora. Você vê que ela é tão retratada como frágilzinha que ela chega a ser menorzinha, assim, né? É, No... É, e garota o chata. Traddles pôde Garotinha enxaqueca. convidar sua noiva, né, a Ah, Sophie. essa parte foi bonita, né? Porque Foi. mostrou a amizade, juntou todos os amigos dele, né? Uhum, Foi uma narração feliz, assim. Parecia uma foi. narração distante, mas de um momento muito feliz, né? Uhum. Então, ele narra tudo, e aí, o que que vocês acharam da última? Acho que a gente pode falar até. Teve A lá última frase, a última exatamente, frase, né. é isso. Recuei para ver os fantasmas daqueles dias passarem por mim. Eles se foram. Agora retomo a caminhada de minha história. Fiquei me perguntando se eles se foram É, para sempre ou não. é, eu acho que sim. Eu não sei, né? É uma Eu não aposta, sei, né? porque logo depois ele retoma contando a vida maravilhosa de casado dele. Sim, Uhum, mas eu acho sim. que é o seguinte, ó, ele tá contando como ele já era velhinho contando essa história, né? Então Uhum. isso aí, ele deve estar com 60 anos e contando uma história que aconteceu aos 20, sabe? E aí deve ter sido dos 20 aos 20 e poucos, não sei, né? Agora a gente vai ver. Mas a Dora me parece uma pessoa que ficou no passado dele, assim. Não sei se ele vai matar a Dora, vai se separar da Dora, o que o autor vai fazer Ai, com a meu Dora. Deus. Mas acho que a Dora não. E Ele. uma coisa, ele chega a comentar nesse retrospecto que o Sr. Peggot segue na busca dele, né? Isso. Fala Fala brevemente que ele brevemente. fala um pouquinho de É. cada um, né? Daí diz Uhum. que o Mas Peggot. E graças a Deus não tem nada de Uriá nesse capítulo, né?
Não. Mas tem de ganinho. Tem o ganinho e tem na Ele página. diz, O Ó, pet. ele diz que ele quer levar o ganinho, mas a Dora diz que ela que tem que levar, senão o ganinho vai achar que agora que ela casou, ela não ama mais ele. E sabia que tem isso com pet? Né? Dizem que quando o pet é seu primeiro filho e você vai ter um filho humano, outra pessoa tem que entrar com o bebê na casa pro pet não achar que você trocou ele. Mas sabe que na época que eu tive Pedro, né? Na época, há 12 anos atrás, eu tinha cachorro. Aí que aconteceu? Os dias que eu tava no hospital, o meu marido pegava as roupinhas dele, trazia pra casa e botava pertinho Pra dele cheirar. pra cheirar, sabe? Sem lavar antes que a gente foi instruído. E o pet realmente gostava, assim, Uhum. os bichinhos se gostavam. Uhum. Os filhos. É. O Ganinho ganhou um pagode chinês. A casa Nossa, do Ganinho era um pagode chinês. Só imagina o que não era. mas Louca pra ver isso ser reproduzido agora nessa série da Netflix. esse capítulo é um, Tô de horrores. Pra exatamente. mim foi terror, puro terror. O Nossa A Casa? nossa casa. É que E a eu acho nossa. que é muita comédia também, sabe? Porque Gente, todos os exageros, e né? a figura, né, da casa é uma Ah, eu coisa, fiquei com muita pena dele ter que passar por isso. é uma coisa de louco. O ganinho Tem que passeando na passar por isso mesa. assim, não no sentido de ele não era um menino, não tinha espaço para o Traddles usar os talheres, né? Sim. Não no sentido de pena dele, né, ter dificuldades, né, quando a pessoa casa nova, realmente não sabe, né, cuidar da casa. Muita gente passa por isso. E até porque ele não era um menino que veio de uma casa, né, com criados e fazendo milhões de coisas para ele. Então não é como se ele saísse do luxo e conforto para Uhum. passar dificuldade. Não é nesse sentido. Mas no sentido de, e a gente vai acompanhar aqui, né, ele sofrendo por ela não querer, né, não reagir, não querer falar com a criada. É, Tadinho. e ele, assim, além da casa ficar uma bagunça, porque ela não conseguia. Todos os criados, né, que eles tinham, Tudo dava aparentemente, errado. tudo dava errado, todos Tudo. enganavam, compravam coisa a mais ou a Roubavam, menos, né? Roubavam, não É. faziam as coisas direito, derrubavam tudo. Então, ou seja, fazia na hora que queria. uma bagunça Mas os total. dois, eu acho que eles tinham o perfil bonzinho, bobinho, porque o açougueiro passava isso pra trás, o peixeiro passava isso pra trás. Sim. Uhum, E fora o azar, né? Mas acho que isso é muito do negócio cômico dele, né? uhum. Sim, Aquele mas aí exagero. quando ele vai conversar com ela, né, ele fala: "Eu não tô mais jantando, eu acho, né, sei lá, Jantando. fazendo Sim, alguma refeição, porque ou sai queimado, ou sai cru, ou sai 3 horas depois que eu já saí de casa, tem 3 dias que eu passo mal porque eu não consigo comer. Você pode instruir pelo menos o horário à funcionária?" E aí ela não pode, aí ela chora, aí ela sofre que ele tá exigindo. mas isso, Ai, guria, gente. ela nunca teve isso, né? Ela precisou lidar com esse tipo de situação, né? Porque mesmo Uhum. ela sendo sozinha com o pai, ela não era como a Agnes que cuidava da casa, né? E depois é com as tias também super mimaram ela, né? Sim. Ela não foi instruída, mas assim, quando ela Ela, fica: "Ai, seu bobo, ai, sabe, isso me É irrita. muito, é. é Ela não muito quer aprender também. também, né, ele tá disposto a, vamos dizer, ensiná-la. E ele pede ajuda pra tia, né? E a tia mostra mais uma vez o quão sábia ela é. Uhum. Porque, pior coisa, eu acho, isso é uma verdade universal que continua válida, é quando a Uhum. sogra se mete na como tu organiza a tua casa, né? Tipo Não, assim, não por é isso. mais boas intenções, não tem como dar certo. E ela. Nesse caso ele pede ajuda porque ele não consegue nem conversar com ela, né, e assim, É, ele tá pedindo, nem levei por esse lado, Malu, mas ele tá pedindo pra uma pessoa experiente, como as tias dela deveriam ter feito, né, sim. pra instruir ela, que ela precisa no mínimo saber, eh administrar a governanta, né, a funcionária lá, Sim. não é que ela precise cozinhar com o livro de receita que ele deu. É. Uhum. Mas a É, tia, ela é certeira, né. certeira, tá certo. Ele tem que amadurecer.
Porque se ela for E não é de ensinar. se meter, não é de se Uhum. É, meter, a maior lição que ela dá pra mim não foi não, só essa, né. exato, é tudo, aquela tia é pura sabedoria, por isso que eu concordo com a Tati que ela é a melhor personagem, não pode ser o senhor, aquele outro personagem, tem que ser ela é pura sabedoria do início ao fim, ela dá uma baita lição do que é um casamento, ela, ao não se meter, ela preserva a amizade dela com a guria, né, porque ela Sim. quer bem a guria, e ela sabe, ela fala ali, né, que são 2 bebês perdidos na floresta, né, Uhum. e ao mesmo tempo ela faz ele amadurecer, porque se ela ajudasse, né? E Exatamente. aí a maior lição que eu vou deixar aqui pra todos vocês, Uhum. aquela, né, do auge da minha sabedoria, né, mas é verdade, todo mundo comete esse erro em algum momento da vida, se não a vida inteira, tá. Ela diz pra ele que ele escolheu ela e ele tem que admirá-la pelas qualidades que ela tem, não pelas que ela talvez Exato. não tenha. Uhum. Essas virtudes É, você deve ajudá-la a desenvolver se puder. E se não puder, você precisa se acostumar ao fato dela não ter. Ou seja, se o seu marido é bagunceiro e ele foi bagunceiro desde quando você conheceu ele, aceita que dói menos. é, E ela fala assim: ninguém pode ajudá-los. Vocês terão de trabalhar por si mesmos. Isso é casamento. Uhum. Coloquei até aqui, ó, tia coach. tia coach total, total. Não, ela tá maravilhosa e ela mesmo diz, né? Olha, eu não tive isso, né? A minha experiência foi ruim, mas vocês não têm que tomar pela minha experiência, vocês têm que Uhum. construir a história de vocês do jeito de vocês, não, Uhum. não vai ser eu, né? Aqui a dar as ordens dentro da tua casa, Sim. senão nunca vai crescer, né? Uhum. Então, acho que é perfeito o que ela fala, essa coisa de, é difícil mudar, o que mudar vai ter que ser mudado junto, vai ter que ser conversado junto. Tem certas coisas que não adianta tu. Eu casei com 30 anos, já tinha morado 2 anos com meu marido. Então, pô, eu sabia o que eu tava levando pra casa, né? Mas tem gente que casa cedo ou, né, não faz test drive e tal. E aí acha que vai mudar, né? Não me admira na juventude, com 20 anos tu pensar isso, não é uma coisa que me Uhum. admire. Me admire é as pessoas com 30, 40 ainda pensarem isso, sabe? Uhum. Sim. Porque pô, eu casei com 30 anos, eu acho que eu não posso dizer que eu era uma inocente que não sabia que ele era bagunceiro, que eu não sabia que... Claro que a gente tenta, né? E às vezes a gente tem umas Mesmo vitórias. assim, a gente ainda tenta. É, né? E a gente tem umas vitórias, mas é aquela coisa que é construído junto, né? Que é Sim, como ela disse. conversado, que é tudo no seu tempo, sem... Se tu Mas não a tem... Dora não facilita. Tudo Não, bem, eu sei que Não, é é. tudo no seu tempo, mas assim, quanto tempo vai levar? Adora não, Adora, ele vai ter que aceitar ela como um bibelô que ele comprou um bibelô e é isso, Exatamente. agora, Ela não faz um né? esforço, né? Ela até finge que Mas tenta fazer alguma coisa ou outra ali, mas no fundo você não vê uma. Não, tá bom, então ela tomar uma postura de quem quer aprender e quem quer fazer, né? Ela se Ah, teve expõe. uma cena bonitinha no fim, né, que disso, ela de pega os tentar, de É. demonstrar Uhum. eu acho que algo. ela admira Mas muito ele. Ela só mas o é fato de muito estar com ele, infantil, ela né. acha bom, mas é muito infantil, claro, Isso. não é um... Foi o que a gente falou antes de começar a gravação. Como é que eles vão ter um filho? Não tem condições. Sim. Não, sem condições, sem Você é condições. uma criança. Eu achei muito E outra legal Mas coisa, vamos voltar. a e eu acho que tem muito descrição. que eles casavam muito cedo mesmo, né? Sim. É. Ele tinha 21 e ela devia ter, sei lá, às vezes era 16, né? É. É complicado. Tem que dar uma folga pro Uhum. passarinho. É. Como todo casal recém-casado, né, David quer receber um amigo na nova casinha dele. Sim. E aí ele fez um pequeno jantar para o Traduz Caveirinha. E aí a imagem que a Tati mostrou, né, Uhum. que não É. tinha espaço para nada, que não tinha espaço para o Traduz se mover para cortar a comida, a metade da carne veio crua, metade veio queimada. Para completar a cena, ganinho em cima da mesa do jantar. Que Pisando. situação. Ai, gente, Não, foi um olha, show de Olha, horrores. ele tem uma descrição dessa desordem doméstica é muito boa, que ele fala quando vai falar Uhum. da contabilidade, das compras, né? E ele fala que tinha manteiga para impermeabilizar o Suficiente. porão todo e o estoque e a pimenta, né? Como uma especiaria já devia estar afetando a Do Reino economia. Unido.
de tanto que eles tinham. Então é muito engraçado o jeito que ele mesmo descreve toda essa É, desordem aí. É o caos, cara. É o Dá um caos. nervoso. Sim. a Dora As compra ostras, né? Que não estão fechadas. abertas, eles não têm como abrir, mas ele diz que o Traddles, né, foi ali como se tivesse sido um Ah, jantar maravilhoso, não falou absolutamente Traddles é um nada. queridão, Ele né. é. E o David, por sua vez, também não repreendeu a Dora, né, dessa É. vez. Foi uma noite feliz, né, after Foi. all. Sim. E aí ela pede para que ele a chame de mulher menina, né? Como Sim. uma- sei lá, um Tipo, apelido não tem jeito. carinhoso. Mas é na página 645, no final aí, eu achei aí um parágrafo meio estranho. Eu vou ler aqui para a gente falar. Esse apelo Tá. de Dora causou-me uma forte impressão. Relembro o tempo sobre o qual escrevo. Invoco a figura inocente que tanto amava, Ivan, É. para que saia de seu passado de névoa e sombras e volte mais uma vez seu rosto para mim. E ainda posso dizer com toda segurança que essas poucas palavras sempre estiveram em minha memória. Posso não ter feito o melhor uso delas. Eu era jovem e inexperiente, mas nunca fiz ouvidos moucos para seu sincero pedido. Aí eu fiquei meio encafifada aí com esse névoa e sombras, eh, Ah, a pode ser figura morte. inocente que tanto amava. Achei que ele tá dando umas pistas pra gente. Eu acho que o que tá certo é que ela não vai estar mais na vida dele em breve, né. Mas Eu agora as acho que ela tem névoas. tudo para ser aquele caso de, não vou saber citar nenhum livro, mas acho que tinha nessa época, assim, de pessoa muito fraca e morre, sabe, morre de Uhum, fraqueza, Uhum, uhum. sim. morre de falta de elixir da vida. Sim. Eu acho que ela vai por esse caminho aí. É. Eu acho bonitinho o apelido que ela deu pra ele, do Ad. Eu não gostei, Ah, achei meio É. meh. não gostei de nada Me da lembra o Ah, eu achei Stifford. bonitinho. Ele chamava ele também com Daisy. Daisy, aí eu também não gostei. A Daisy eu acho feio, é. É, Porque eu acho que ele quis fazer no meio de uma forma pejorativa, assim, que ele era um cara fraco, assim. isso. Mas eu E não também era não assim florzinha porque ele era legal, é florzinha porque ele era fraco, assim. mas eu não gostei também Aliás, desse apelido da Dora, não. Eu eu também achei não. bonitinho, assim. E aí ele fala um pouco mais do trabalho dele como escritor, né? E que eles cada vez mais se tornavam conhecido no círculo, né? Uhum. E mais uma vez ele fala da tia, no final, né? É, do capítulo. É, ele fala que aí é um pouco do que a gente falou, né, do casal, que ele tomou para ele todas as dificuldades e preocupações e que ele não tinha parceria nelas, né, e Uhum. o que é o casamento. Ela estava sempre, alegre à sua maneira infantil, e aí ele tinha que conviver com isso, né, mas ele fala também: "No que se referia à minha idade, eu próprio era um marido menino". É, uhum, É, sim. Ele também era novo, mas, bom, alguém tinha que tomar a frente, né. E Uhum. aí ah, nesse final dá um vislumbre um pouco do que a gente falou do esforço dela, mas assim, eu acho que sim, ela via ele como amor, assim, de pai, né, em certos momentos. Ela queria demonstrar pra ele meio que fazer uma gracinha, igual um pet, e aí ele deixou ela igual o pai mesmo, né, deixou você brincar com as canetinhas, ele deu uma pena pra ela enquanto ele escrevia, porque ela ficava olhando ele sem piscar o tempo todo do lado dele, né, fazendo Uhum. companhia, mas mais como uma filha, né, igual a Agnes fazia com o pai dela. E aí exato. ela gostava de brincar, botava um aventalzinho pra não se sujar com a tinta, bem infantil o Ela tempo brincava de todo. casinha, né. É, uhum. Se divertia Mas com o ganinho. mas ela tinha uma admiração, um carinho e amor por ele inegáveis, né. Era quase que uma adoração ali nessa parte, quando ele começa a escrever, ela começa ainda a admirar mais, né. É, ele Ela pede fala. pra ele: "Por favor, deixa eu ficar aqui, eu não quero dormir, quero ficar do teu lado", É. Mas é uma apontando o coisa meio lápis. paterna, não é? É, Sim, é, uhum. Ele até fala aqui, ó, ela se sentia muito satisfeita com esse faz de conta da vida doméstica e ficava tão uhum, alegre quanto se brincássemos de cuidar de uma casinha de bonecas. Então, para Uhum. é, ela era praticamente uma brincadeira.
de cuidar de exatamente isso. Então esse casamento deles, eu acho que é isso aí, né, vai estar fadado a ficar na Coitado. lembrança como um momento de Uhum. de felicidade e insegurança. Mas eu acho que tem duas coisas que aqui já mostra, assim, que vai ir para o final. Eu acho que essa questão do Uriah, né, de que a Agnes diz que não vai casar com o Uriah, ele dá porrada no Uriah e diz que nunca mais passou por nada tão horrível. Então a Sim. gente não pode esperar mais nenhuma coisa tão horrorosa, né. Aham. E essa questão de ele sempre falar na Dora como uma coisa do passado, assim, então... Uhum. Então acho que tá meio, a coisa tá meio... Ah, e outra coisa, ele tá resolvido financeiramente, né? Pelo jeito que ele É. conta, assim, que ele foi super bem sucedido e tal, né? Então não tem mais esse problema, que sempre foi um fantasma que rondou, né, ele. Acho que as coisas meio que estão se resolvendo para um final feliz. Vamos Temos ver. 20 capítulos ainda, hein, É, pra mas algumas desenrolar essa questões eu acho que estão história. começando a se delinear, né? Sim. Sim. E mesmo assim a gente tem vontade de saber como é que essas coisas vão acontecer, né? Muito. Eu tenho esperanças que ele se separe da Dora, que ela não morra, mas agora que tu falou esse negócio do Elixir da Vida, Ah, realmente, nessa eu época... acho. Não vai separar dela. Se ele separar dela, ela vai morrer também, de É, tristeza. eu não acho que É. ele separa. Mesmo, acho pelo caráter que ele vem construindo ao longo do livro, ele não faria isso. Por mais Sim, mas... dificuldade que ele passasse com ela ali. Aham, mas às vezes por algum fator externo, né, um novo amor pra ela. Mas acho que não, né, não tem muito a ver com a época. Você quer colocar ela com o Uriah, né, Malu? Uriah. Você tá muito. Não, eu tô querendo achar alguém pra aquele cara que ficou lá no sozinho sem a O pequena Rex, Emily. coitado. Mas Não, Ah, até ele é que muito legal. poderia. Eu acho que ela ia fazer o bem, Ah, porque, não, mas né, não combina ele faz tudo daí. sozinho mesmo. Ela vai cuidar, ele também precisa de alguém que cuide. Ele trabalha o dia inteiro lá é, fazendo trabalho é verdade. pesado, vai chegar em casa tá o ganinho lá. Mas daí tem a Pegot ali, que ajuda todo mundo, e é ótima. Ai, E ela ai. pode aprender com a Pegot também, né. Porque ela queria também ter uma professora, né, ela disse: se eu ficasse mais tempo com a Agnes e tal. Uhum. Mas outra coisa que ela tem esse negócio do ganinho e tal, que ela cuida bem do ganinho, né, isso aí não é... Isso dá vários truques pro ganinho. Ela é uma criança, gente. Ela é um bebê. Não, mas o ganinho passou até mal. O que que ele comeu? Um pedaço de bolo do casamento, não foi? Sim. Esse negócio de casamento, né, porque a gente estava agora lendo esse da Jane Austen, que eles casavam na igreja e não tinha nada. Eu já gostei, já teve uma festa de casamento, então a gente tá evoluindo. Por isso que eu pensei no paralelo da separação. Será que agora já não dá pra... Tá moderninha? Eu acho que Eu tenho que ver isso ainda não, Malu. historicamente. Eu ainda Ainda acho que não, não, né? é. Demorou muito, esses direitos das mulheres é bem mais complicado. Mas eu acho que nesse caso não seria É. ela que ia querer se separar, né? A Dora acho que não tem motivo Vocês têm algum aí. razão, eu tô querendo forçar a barra aqui para um final mais feliz pra Dora. É. É. Mas então a gente tem que Então, Nossa, eu tô com o livro aqui no continuar. colo. é torcer. Eu não sei se eu li isso antes e esqueci ou se eu não li. Mas olha só, vou só ler o final. É difícil não se comover com seu destino, do David, e Aham. se deliciar com o fabuloso elenco de personagens que cruzam e acompanham seu caminho. 2 pontos. Murdstone, o padrasto cruel, beleza, né? Uhum. Concordamos. O Sim. irresistível Micawber, olha aí, primo Alexandre. Dora ingênua e encantadora, não sei pra quem, só pro David. E o humilde, porém sinistro, Uriah Heep. Não sei, eu acho que eu não tinha lido isso aqui Eu atrás, não. também acho que não. Ou se eu li, Ou, não lembro. ou li quando comprei, já esqueci. Vai, eu não li porque a minha versão desse É. é do Kindle. Ai, é Ah, irresistível Micawber. ah. Bom, nós temos a opinião do maior feito do maior romancista de todos. Isso. Simplesmente Tolstói nos dizendo isso. E aquele videozinho do Tolstói, Dickens, acabou o Dickens ganhando, né? E eu vou confessar pra vocês, olha, eu li muito mais coisa do Tolstói do que do Dickens, mas esse aqui eu já gostei mais de tudo que eu li do que tudo que eu li do Tolstói.
Polêmica. Polêmica! Comentem aí façam seus comentários. Aproveitem que a Malu jogou lenha na fogueira. É. É. Então ficamos para o próximo vídeo com os capítulos 45, 46 e 47. E vamos ver o que nos aguarda. Até a próxima. Até a É. próxima.